a segunda chamada. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos, então. Sejam muito bem-vindos. Quero inicialmente, como sempre tenho feito nas últimas assembleias, começar com alguns agradecimentos. Esses agradecimentos, primeiramente, a todos vocês, servidores, guerreiros, que desde o dia 9 passado, dia 9 de abril, continuam conosco nessa luta, nesse trabalho que se vem desenvolvendo e que nos trouxe hoje até aqui. Também quero deixar meu agradecimento especial ao Cicojus, que também trouxe os seus guerreiros e nos apoiou nesse movimento e até então. As associações que também deram o seu apoio irrestrito e conosco também permaneceu até hoje. A equipe, seja do comando, seja de todos os servidores, que percorrendo todas as comarcas, mobilizaram e incentivaram a todos nós que proporcionou isso, que foi um dos maiores enfrentamentos do Tribunal de Justiça e que com certeza eles sentiram muito e vão lembrar por muito tempo desse evento. Quero agradecer especialmente ao Dr. Antônio Carlos Marchiori, nosso advogado, que, indicado pela comarca de Blumenau, tem nos dado todo o apoio e toda a estrutura jurídica necessária para que possamos, então, fazer frente a qualquer situação que venha acontecer de agora em diante. Está aqui, então, o Dr. Antônio Carlos Marchiori, que depois, mais no decorrer da Assembleia, ele pode dar algumas palavras e algumas orientações aos senhores. Também quero agradecer a diretoria do Cicojus, que não arredou o pé e também ficou conosco esse tempo todo aí. Quais os temas que iremos tratar hoje aqui? Naturalmente, são os temas que estão no edital. São dois, basicamente. A discussão das propostas apresentadas pelo Tribunal de Justiça e corroboradas pelo Tribunal Pleno. Então, esse é um dos temas. E o outro, os rumos da greve e a deliberação pelo retorno ao trabalho ou pela manutenção do movimento. São os dois tópicos que iremos tratar aqui. Dando continuidade, importante a gente fazer um apanhado de como chegamos até aqui hoje. Quais os caminhos que percorremos para chegar até aqui hoje. Tudo começou basicamente lá em Lages, numa assembleia única, com bastante servidores, aonde decidimos que, de alguma forma, estaria no momento de traçarmos algumas linhas em torno de um objetivo comum, que é o novo PCS. Esse objetivo que foi corroborado por várias comarcas e em várias assembleias regionais. Então, aí foi o pontapé aonde tudo se iniciou, lá em Lages. Depois disso, o que surgiu? Marcamos lá uma assembleia, que foi em frente ao Tribunal de Justiça, uma das maiores assembleias até aquele momento. Enfim, lá decidimos que, então, iríamos entrar em greve. Nessa assembleia, em frente ao Tribunal de Justiça, o que aconteceu? Além do PCS, foram colocados novos ingredientes, como aquela questão do aumento real significativo e outros itens que inicialmente não estavam na pauta do PCS, que é o nosso foco principal, mas se somou ali novos ingredientes. A partir daí, o sindicato, através da sua assessoria jurídica, entrou com mais de uma dezena de ações. Muitas pessoas dizem assim: poxa, mas entraram com uma dezena de ações, mas até agora não se ganhou nada. Não se ganhou nada, sabe por quê? Porque também não se foi julgado nada.
As ações que nós entramos são praticamente todas pendentes de julgamento. Assim também como as ações que o próprio tribunal entrou estão pendentes de julgamento. Então essas ações, elas estão em andamento, são várias ações e elas estão então em andamento, mas não temos uma definição, um julgamento definitivo sobre elas. Na sequência, criou-se então uma mesa de negociação que foi anunciada no Tribunal Pleno. Montada essa mesa de negociação, vários servidores, além do sindicato, participaram, inclusive o Sindujus, pessoas do comando de greve, e foram lá 3, 4 reuniões seguidas, onde pouco resultado a gente conseguiu, pequenos avanços apenas, mas não se passou disso. Fizemos então uma nova assembleia baseada naquelas proposições e decidimos por nos mantermos em greve. E nesse estado de manter em greve, estamos então até hoje. A partir daí, o que aconteceu? A OAB, através do seu presidente, formou uma nova mesa de negociação. Nessa nova mesa de negociação, além do sindicato, foi convidado as pessoas da administração do Tribunal de Justiça. Essas pessoas foram até essa reunião, nos acompanharam, nós colocamos a nossa posição, mas eles, apesar de talvez uma boa vontade, eles não tinham aquele poder de decisão, o que fez com que as coisas também não se avançassem muito. E então, a partir daí, houve algumas outras tentativas de negociação, que culminou então com aquele ofício do presidente, que depois foi corroborado pelo Tribunal Pleno e a qual a gente vai discutir daqui a pouco mais. No decorrer disso tudo, houve muitos acertos e muitos erros também. Nós, como administração do sindicato, assumimos que erramos bastante, e erramos mesmo. E eu, como presidente, tenho que assumir isso. Eu assumo essa responsabilidade. Mas também tivemos muitos acertos. A própria criação de um comando se mobilizando foi um dos grandes acertos. Não há como dizer que não. É lógico que pela envergadura que esse evento tomou, pela movimentação que esse evento tomou, foi uma coisa fantástica. De um dia para o outro, de repente, o judiciário amanheceu parado. As comarcas simplesmente se fecharam. Então, foi uma coisa que também nos assombrou bastante. Se fosse hoje, é claro que muitas das decisões tomadas no decorrer do tempo seriam diferentes. Não tem dúvida nenhuma que muitas das decisões seriam diferentes. São pedras que estão no nosso caminho. E as pedras são assim, qualquer ação, qualquer coisa que você faça, você vai tropeçar numa pedra ou outra. A questão, a partir de agora, é o que a gente vai fazer com as pedras do caminho. Ou a gente pode pegar essas pedras e construir uma muralha, da onde nós nunca vamos passar, ou podemos pegar essas pedras e construir uma ponte que vai levar aos nossos objetivos. Então, as pedras, elas existem. A diferença está naquilo que nós faremos com essas pedras. Não quero me alongar muito, mas quero falar alguma coisa sobre esse processo chamado de negociação. O que é realmente uma negociação? O que é uma negociação? Me parece que, na nossa cabeça, uma negociação é um processo de barganha, onde eu peço bastante e a outra pessoa oferece pouco, e a gente vai construindo alguma coisa para chegar no meio termo. Mas a negociação não é só isso. A negociação, ela é muito mais profunda do que apenas isso. Esse processo de negociação da barganha, na verdade, ele nasce conosco desde a infância. Nós nascemos já negociadores, nós já nascemos fazendo barganha. No exato momento que nós nascemos, quando a mamãe não atende o que nós fazemos? Choramos. A gente chora para conseguir aquilo que quer. E aí já começa um processo de barganha. Quando esse processo de barganha não funciona na infância, que chorar apenas não vale a pena, certo?
O que a gente faz? A gente usa outras artimanhas. Então eu fico doente, então eu tenho o meu retorno. Então a negociação, ela começa nesse sentido. E às vezes nesse processo de barganha a gente acaba se apegando em algumas posições e acaba esquecendo do interesse principal. E qual que é o nosso interesse principal? É o NPCS, esse é o interesse principal. E o que a gente faz? O que nós acabamos nos apegando? Num 16%, que tem muita gente que até hoje insiste que é 16%, quando todos os estudos, inclusive do Reinaldo Dueda, dizem que 16% é inviável, não é possível. Então nós nos apegamos nessa posição e esquecemos dos interesses. E temos que voltar para o interesse, que é um interesse que vale a pena e que vai mudar realmente a nossa vida, que é o NPCS. Lá dentro do NPCS, ele já tem um ganho real. Então, às vezes a gente tem que se desapegar um pouco da posição e voltar para o interesse, que é aquilo que a gente quer. Assim, nós nos fechamos nas posições e esquecemos dos interesses. Hoje, nós estamos aí há praticamente 2 meses de ser fechado o PPA. O PPA vai ser fechado agora no final de julho. E a gente ainda está aí debatendo algumas coisas. Então a gente tem que tomar a partir de agora uma conclusão. Qual o rumo que nós vamos seguir? Ou para esse caminho, ou para o outro. Estamos numa encruzilhada, e é nessa encruzilhada que nós temos que sair hoje. É desse caminho que nós vamos ter que escolher para trilhar. Então, não quero mais me alongar, eu vou devolver aí a palavra para o Luiz, que vai dizer qual que vai ser a dinâmica da Assembleia de hoje, e mais para frente ele pode fazer um outro resumo, então. Luiz, se devolva a palavra. Espero não chorar. Mas se tiver que fazer, eu vou fazer com honra. Boa tarde a todos. Conclamo a todos que levantem a cabeça, porque somos, sem dúvida, funcionários, servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina. Como já disse o presidente, nós temos algumas situações da pauta e vamos aqui tecer bem claramente para que todos escutem, para que nós possamos conduzir esta Assembleia com equilíbrio, tranquilidade e responsabilidade. A primeira parte, nós vamos fazer a exposição do movimento pela diretoria, que o presidente já o fez de forma resumida, pontuando a sua importância de forma clara e transparente. Mas em especial, o Sinjus, que vai sim dar o posicionamento da diretoria. Em seguida, realizaremos a abertura para debates, em no máximo 40 minutos para os debates. E aí, vamos retomar a questão e abrir o processo de votação com 3 pautas, com 3 vertentes. A primeira, pelo retorno ao trabalho, aceitando a proposta apresentada pelo presidente do TJ e referendada pelo Tribunal Pleno. A segunda, pela continuidade da greve e, consequentemente, a não aceitação da proposta do presidente do TJ. E a terceira, abstenções. O nosso movimento paredista começou a ser construído, em nosso ver, desde quando as 12 assembleias regionais ocorridas no segundo semestre do ano passado manifestaram-se de forma positiva, entendendo como bom o novo plano de cargos, carreiras e vencimentos. Diante das manifestações, a diretoria do Sinjusc
protocolou o NPCS na administração do tribunal em novembro de 2014. O presidente do TJ, por estar em gozo de férias, só veio a conhecer o NPCS em 9 de dezembro de 2015. No dia 10 de dezembro, em ato contínuo, publicou na página do tribunal o posicionamento de querer, na sua gestão, resolver os problemas dos servidores. As assembleias regionais pontuaram o primeiro pleno de 2015 como data para que os evidentes desembargadores conhecessem do projeto e dessem encaminhamento do NPCS. Veio o primeiro pleno e não constava sequer da pauta, muito embora a diretoria do Sinjusc diariamente cobrava as situações. Até que a chamada política do cafezinho deu lugar a uma posição forte do sindicato e em assembleia em Lages, diante da demora incompreendida, uma vez que a simplicidade do plano e de ter sofrido análise anterior por parte do Conselho Gestor, em projeto análogo, o indicativo de greve tornou-se inevitável. Outras duas assembleias foram realizadas e os seus desdobros são do conhecimento de todos, resultando na maior greve do judiciário do país. Diante de um movimento de tal envergadura, não poderia ser diferente problemas se sucederem, mas não ao ponto de o movimento diminuir frente às posições tomadas pela administração do tribunal. Pelo contrário, a cada ato praticado, a adesão ao movimento crescia, graças também à criação de um comando de greve que colaborou e colabora em muito. Certamente um fator importante detectado até agora foi a rede mundial de informações, a internet. Sua rápida disseminação das informações, principalmente se compararmos com as informações oficiais do Sinjusc, pautadas pela responsabilidade e veracidade, sem suposições e sem elucubrações. A internet possui uma característica muito importante. Nas redes sociais, os servidores que a usam trocam opiniões, conversam entre si, postam posicionamentos e tudo isso flui de forma rápida e muitas vezes causam ruídos de comunicação e que não foram e não são benéficos para qualquer tipo de movimento. Por fim, estamos aqui hoje para decidir os rumos do movimento e se faz necessário que todos tenham a responsabilidade de, ao votar, ter a consciência necessária e responsabilidade. Colegas, entrar em greve é fácil. O difícil é sair dela. Sabem por quê? Porque para se entrar em greve, cada servidor precisa de um sindicato que os dê sustentação e, em especial, de que seus colegas, em maior número, façam sua adesão. Trata-se, pois, de uma decisão coletiva. O problema é que, para sair dela, a decisão pode ser individual. Diante do exposto, a diretoria do Sinjusc se posiciona como segue. Ninguém, nem nós e nem o Tribunal de Justiça sai dessa greve como entrou. Entramos em busca do NPCS. Acresceu-se a isso uma decisão de 16% de ganho real, cujo valor teve por base um percentual concedido aos magistrados. Para nós, a diretoria, desde a época de difícil venda, além de dividir a categoria para um novo foco, que não aquele que fez entrarmos em greve, o NPCS. Unimos a categoria, realizando a maior greve ocorrida no Estado. Nossas relações doravante não serão mais as mesmas. No mínimo, obtivemos o respeito do TJ em razão da demonstração de união. Conseguimos fazer com que o Tribunal Pleno se manifestasse. É certo que o Pleno, por unanimidade, chancelou
ao presidente do TJ a razão de decidir. Porém, delegou poderes para implementar a mesma proposta apresentada pela administração, desde que ocorra a cessão do movimento. Por evidente, o presidente do TJ tem que tratar a situação de forma institucional, sem qualquer tipo de juízo de valor pessoal. O que fizemos no último documento enviado à TJ foi nada mais que detalhar uma decisão do Pleno e que, para que os servidores tenham condições de tomar uma decisão e que esta seja a mais adequada possível. Salientamos que não se trata de uma nova proposta, mas sim de pontuar proposições importantes que não ficaram claras, como a devolução dos valores descontados, faltas injustificadas, se a decisão se estende para todos, arquivamento dos processos administrativos, não anotação na ficha funcional, além de querermos informações sobre a forma utilizada pelo TJ para efetuar os descontos de forma individual. O Sinjusc passa doravante, seja qual for a decisão desta Assembleia, para o embate no âmbito administrativo e judicial, visando atingir as metas, proposições que o sindicato e a categoria traçou. Portanto, a diretoria do Sinjusc se posiciona pelo retorno ao trabalho como estratégia de recuo, com vistas a avançar no nosso foco principal, o NPCS. Como gostaríamos de dizer palavras que todos pudessem escutar e que todos quisessem escutar, sem a ironia que vejo de algumas pessoas. Mas temos que falar com a convicção de quem tem responsabilidade, tem 7.000 servidores pelo Estado, tem comarcas apontando pela paralisação, e o Tribunal de Justiça sabe disso. A rede de comunicação, ela traz essas informações e muitas vezes prejudica o movimento, sim. Infelizmente. Mas conclamamos todos os servidores que permaneçam em estado de alerta constante, em especial para o cumprimento de 4 fases importantes do plano de carreiras, cargos e vencimentos. Qual seja a entrega em 15 dias ao Conselho Gestor, o Conselho Gestor para o Tribunal Pleno, a implantação do plano no PPA, a implementação do plano no PPA e o envio pelo Pleno à Alesc. Isso tudo nós temos que, enquanto diretoria e enquanto servidores, garantir que todas essas fases o sindicato se faça presente e que consigamos, com essa nossa união, objetivar que até o final do ano desse ano esse projeto esteja na Assembleia Legislativa do Estado. É esse o nosso foco e é isso que nós vamos, a partir de agora, debater. Então, se estiver todos de acordo, passo aqui a palavra aos debates, por até 40 minutos. Obrigado. Tem aqui, olha, aqui embaixo tem colegas
com a prancheta e ele vai coordenar esse trabalho de anotação, e quem fala, e se sintam à vontade. Só por favor, vamos manter o respeito assim como tivemos o respeito. Vamos escutar a todos sem temor. Só um momentinho, eu queria pedir licença e queria questionar esse tempo de 40 minutos. Eu acho que é um tempo que, de repente, não atende as necessidades. Eu não sei quantas pessoas querem, né, falar, e tem todo o direito de falar, né, se é grevista. Então, que não fique estipulando o tempo, na minha opinião. Em cima dos dois assuntos de pauta, nos parece plausível o tempo, companheiro. Mas sem essa diretoria pautou sempre pela democracia. Então vamos ampliar para 1 hora o tempo, sem tréplica, sem réplica, para que a gente possa encaminhar aqui para a votação com clareza, ok? Aí quem está coordenando, por favor. Boa tarde, colegas. Eu sou Gleide, capital norte da ilha. Seguinte, a gente está terminando uma fase do nosso movimento. Eu não considero que aqui se extinguiu, acabou. Inclusive, eu acho que nossos amigos aqui, eu vejo que tem um em cada caminho. Porém, o caminho que for escolhido, tá? Eu acho que deve ser seguido por todos, seja qual for. Se for para parar, vamos parar e vamos pausar a greve e retornar, se necessário, todos, sem birra. Nós temos que mostrar para eles, temos que mostrar para o tribunal como se faz democracia. Se a gente ficar de birrinha, como eles ficam conosco, estaremos agindo da mesma forma. Se for para continuar a greve, que todos continuem, tá? Agora, eu acho que para a gente findar essa fase, ficaram muitas dúvidas, falta de esclarecimento, talvez pela própria inexperiência, enfim, algumas coisas que eu sei que, perguntas que não se querem calar na nossa cabeça. E eu acho que ninguém aqui vai votar plenamente consciente do que está votando. Tipo assim, eu vou voltar ao trabalho porque é isso que eu acredito, ou eu vou continuar a greve porque é isso que eu acredito e plenamente, 100%. Não, todos estão com dúvidas, todos têm suas dúvidas. E surgiram várias, vamos dizer assim, dúvidas em relação ao próprio sindicato. Então eu acho que este momento agora é hora do sindicato também esclarecer as pessoas, aquilo que ficou na dúvida, ou que não deu tempo de colocar no site, ou me desculpe se por acaso colocaram e eu não vi, porque é tanta informação que corre que é muito difícil da gente correr atrás, tá? Então é o seguinte, eu quero fazer só 3 perguntinhas básicas, bem rápidas, tá? Se puderem responder. Uma delas eu já tinha feito essa pergunta para o Laércio e para o Luiz. Na ocasião eles não souberam me responder com clareza. Imagino que faz parte de uma estratégia. Nesse ponto eu sou a favor. É estratégia? Não se pode falar em Facebook, tá? Não se pode, porque vai vazar e aí a estratégia vai pro pau, né? Só que hoje acho que tem que zerar isso. Eu acho que as estratégias têm que ser mostradas. O que foi pensado, o que foi feito, para quê? Com nossos erros passados, tanto erros dos servidores, erros do comando de greve, erros do Senjusc, a gente possa construir uma próxima greve, se houver necessidade, com mais pé no chão, sabendo onde cada um de nós está pisando, tá? Bom, vamos lá. Então, uma das coisas que para mim ainda não ficou claro, é passado, mas eu acho que é muito importante esclarecer, que é uma dúvida de todos. O comando de greve se reuniu para fazer uma contraproposta, certo? Foi feita uma contraproposta, ao meu parecer, eu estava lá, linda, maravilhosa, perfeita, embasada,
Tudo bem, podia estar até um pouco longa, né? Mas bem embasada. E lá se falava naquele ganho real, tá? No ganho real, não de 16%. O ganho real, para mim, que a gente até usou um outro nome para não usar essa palavra por causa da leste e tal, é importante sim. Era uma forma de garantir o NPCS. Ele estava vinculado ao NPCS, ou seja, a gente nunca perdeu o foco do NPCS, tá? Então, havia um valor de 6,17, que com mais 1,83 que o tribunal nos deu, dava um total de 8%. Que 8%? Da onde saiu esse 8%? Não foi do ar, tá? Tínhamos o Felipe, matemático, fez planilhas, cálculos, enfim, chegaram a esse número, que era um número que, com os 1,83 do tribunal, daria os 8%, que seria a nossa garantia de adiantamento do NPCS. E isso, por algum motivo estratégico, imagino eu, foi retirado do corpo do texto dessa contraproposta. Então, assim, eu sou leiga, tá, gente? Eu sou leiga, completamente leiga, não entendo nada de estratégia, nunca estive numa guerra, mas enfim, eu acho que era uma informação muito importante. Não acho que o tribunal fosse mudar de ideia, não. Eles iam acabar dando um jeitinho, mas eu acho que eles iam ter que se explicar. Para onde vai esse dinheiro? O que eles vão fazer? Uma das coisas que me falaram é que o advogado, né, o Dr. Marchiori, já sabia que esse dinheiro já ia ser empregado em alguma outra PCL, ou enfim. Lógico, esse dinheiro vai ser empregado, nem que seja para retroativos dos magistrados, é óbvio que eles vão utilizar esse dinheiro. Mas eu acho que isso aí, para mim, foi uma coisa que deveria ter constado do corpo da contraproposta. Aí fica assim, não sei se vão querer responder agora, se é interessante falar sobre isso ou não. Essa é uma pergunta. A outra pergunta é sobre as ações em que o TJ tem competência para julgar, né? Com N ações, né, que foram impetradas pelo Sinjusc, e acredito que algumas com competência para o TJ. Por quê? Porque não foi alegada a suspensão do TJ. Eu acho, como eles são parte das ações, dos processos, eles não têm que julgar. Não são eles, não cabe a eles julgar nada. Nem nós, nem eles. STF, sei lá. Estou falando besteira, pode ser. Eu sou leiga. Mais uma vez falando, trabalho no Tribunal de Justiça, mas o meu negócio é tecnológico, tá? Então, assim, é uma pergunta minha, tá? Assim, que eu gostaria de saber por que não foi alegada a suspeição. E, finalmente, a última coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, nós talvez voltássemos, eu considero isso aqui uma pausa para a greve, certo? E pelo que eu entendi, se o Tribunal de Justiça não... o nosso PCS não for a leste até uma determinada data, que é um tempo muito curto, que vem... tem a semana que vem, essa semana já é perdida, o pleno dia 3, enfim. Se isso aí não passar, porque nós já vimos no pleno que os magistrados, eles não estão nem um pouquinho preocupados, nem com pressa, né? Eles mesmo falaram que da outra vez demorou 4 meses, 7 meses, sei lá quantos meses. Se há, eu acredito que o Sinjusc tem que estar sempre um passo à frente do tribunal, não tem jeito, tem que estar sempre um passo à frente. Qual é a pauta? Nós entraríamos em greve pedindo o quê? Eu não sei se isso aí já vai falar ou não, claro, mas pelo menos dizer se existe uma pauta a ser seguida se a gente retornar à greve, caso seja necessário. Então essas são minhas 3 perguntas e é isso aí. Boa tarde, meu povo. Andréia Criciúma. A minha pergunta é por que recuar agora? Gente, eu tenho 32 anos de judiciário, a maior greve do judiciário. Isso justo que é arregalo, isso não pode dizer nós somos pela volta. Que tem que dizer nós somos pela categoria. Porque não é justo um juiz. Não é justo. Eu não acho justo. E não dei a resposta porque a minha comarca não deixou, porque eles não vai tu responder sozinha. Porque a minha juíza já botou 5 PA em cima de mim, então um a mais, um a menos, eu só não vou me aposentar. Mas não é justo isso aqui. Todos os meus servidores estão trabalhando e estão andando às mil maravilhas.
E no final ele põe assim: e esse famigerado TCS não apresenta nenhuma novidade realmente útil, mas do mesmo modo, e um bando de inocentes no primeiro grau, em greve, e um bando de mal intencionados também parado por questões sindicais e políticas e por vadiagem. O que é isso, gente? Nós vadios, e o pessoal da vara dele trabalhando, vamos se respeitar, gente. Então olha aqui, ó, Criciúma veio, nós vamos acatar a decisão da categoria. Eu sou contrária a isso. A gente entrou no movimento, nós temos que aguentar no osso. É 15 dias que ele quer, 15 dias que ele quer apresentar no prazo, então tá, daqui 15 dias ele apresenta e a gente volta. Porque não tem data disso. O doutor Légio foi muito claro. Como é que nós vamos confiar nele? Como é que a gente vai confiar nele? Quem escutou a gravação do doutor Légio, ela é maravilhosa, ela é brilhante. Como é que nós vamos confiar numa instituição que não dá esse voto de confiança? Onde é que estão as respostas dos ofícios que vocês mandaram? Nenhuma. Qual foi a contraproposta do tribunal dos ofícios que vocês mandaram? Nenhuma, ele não quis nem saber de nós. Luiz, pelo amor de Deus, sindicato que nós elegemos, vocês foram lá em Criciúma e pediram apoio para nós. Nós confiamos em vocês, Luiz. E é isso que vocês estão fazendo com a categoria, Luiz. Não é justo, Luiz. Não é justo. Boa tarde, pessoal. Lindalva de Blumenau. Eu respeito muito a minha colega Andréia de Criciúma, tá? Mas eu coloco para vocês o seguinte: nós todos somos servidores da justiça. Temos o princípio da moralidade, o princípio de respeito. E nós temos inteligência para entender quando está na hora de a gente se fortalecer. E esse é o momento, tá? E nesse momento eu digo novamente para todos vocês: nós somos contrários do pessoal do Tribunal de Justiça que falamos e não respeitamos, que a gente decide e não cumpre. E portanto eu digo para todos vocês: hoje é o nosso dia de colocarmos um voto de confiança para eles, em dizer que todo servidor, só respeito, gente, todo servidor do judiciário, tá? Ele sabe exatamente o dia a dia dele, o trabalho que ele faz, as coisas que ele executa. E sabemos, portanto, dessa nossa responsabilidade. E nós vamos cumprir com todas as nossas responsabilidades. E agora, se a gente hoje suspender essa greve com dignidade, com força, tá? A gente sabe muito bem na hora de dizer para eles: nós respeitamos vocês. E cadê o nosso respeito? E aí nós podemos sim voltar à greve com força total, depois de fortalecermos e darmos esse voto de confiança a ele. Respeito a todos os desembargadores, mas eu também quero ser respeitada. Eu voto pela suspensão da greve, dando o voto de confiança a eles. Agora eu quero ver eles nos respeitar de acordo com essa nossa decisão de hoje. Gente, inteligência, vamos usar a inteligência. Todo soldado ele precisa do tempo para ele se fortalecer. E essa chegou a nossa hora. Esse momento é agora, gente, de nos fortalecer, de nós fazermos estratégias corretas, tá? Traçarmos as estratégias para a Segunda Guerra, se assim eles pedirem, não cumprindo com o que eles falaram. Eles querem sim negociar conosco e nós queremos negociar com eles. Vamos ver quem rompe primeiro essa corrente. Nós estamos aqui para suspender a greve e continuar as negociações. E assim que seja.
Boa tarde, pessoal. Vinícius de Criciúma. Assim, ó, pessoal, vou iniciar para vocês, eu acho que algumas coisas já foram faladas pelos outros. É assim, tudo bem, para aqueles que votam, o meu voto, já digo para vocês, é permanecer em greve, tá? Porque eu acredito assim, olha as armas que a gente está dando pro TJ indo embora agora, sem nada na mão. Ele não falou nada sobre os dias de desconto ainda. Ah, não, perdão, ele tem os dias de desconto, ele tem anotação em ficha funcional e mais o que? Lá? Perda de licença-prêmio, entre outras coisas. E seguinte, estava na reunião do comando hoje de manhã e foi dito, né, pessoal, que o Dr. Bride respondeu aos ofícios, aquelas interpelações do sindicato, dizendo que vai resolver tudo isso no próximo pleno. Então é o seguinte, ele vai deixar o pessoal flutuando, o pessoal volta a trabalhar, com que garantia? Né? Quantas vezes o TJ já furou os acordos com nós? Só contar agora nessas negociações de greve. Só contando agora. Nem precisa ir muito longe. Os PCS, né? Os PCS, entre outros planos que a gente propôs, outros aumentos, que tudo foi passar por estudos e não acabou nunca mais. Né? E estamos nessa situação que estamos hoje. Né? Então é o seguinte, nós vamos dar uma arma para o TJ. E outra coisa, aí vamos lá formular plano lá, junto com o Sinjusc e o TJ, daqui 15 dias, vai passar por um dos setores do TJ, né? Seguindo o mesmo ritmo do outro PCS. Chegando lá, o TJ ainda tem todas essas armas contra nós. E se ele chegar lá e disser assim, ó, não, eu não vou, esse ponto do plano de carreira, eu não aceito. Esse ponto eu aceito. E o Sinjusc, tá, eu queria isso, mas também não vou ter. E aí? Qual é a nossa barganha? Eles estão negociando? Não estão? E nisso está batendo o prazo do PPA e o prazo da responsabilidade fiscal. E aí? Vai se atrelar até quando essa negociação? Eles podem aplicar que estão negociando enquanto nós estamos em greve. Ah, foi de um setor para o outro. Não, mas teve um impasse, não sei aonde. E vai ficar por isso. Não vou ser ingênuo dizer que a categoria toda que for decidida aqui vai segurar no osso. Eu não posso dizer para vocês, assim como vocês também não podem responder pelo pessoal que não está aqui. Né? Mas assim, ao menos na minha comarca, Criciúma, o pessoal opta por ficar na greve. Tubarão, entre outras regionais de Braço do Norte, Jaguaruna, se eu não me engano, se eu estiver errando, me corrijam, por favor. Armazém, Capivari, todos eles são a favor de voltar, mas eles querem no mínimo essa amarração dos 40 dias parados, entre outras, todas essas punições que a gente vai tomar, que vão ser históricas. Se a gente for obrigado a pagar tudo isso ou ficar se enrolando, eu não acredito que a categoria se levante de novo. Nós vamos pagar até o ano que vem coisas dessa greve, aí vão pensar em greve ano que vem, o pessoal não vai se mexer. O pessoal está com tanta coisa nas costas que não vai levantar. Aí agora foi dito pelo excelentíssimo diretor do Sinjusc que o estudo do Reinaldo Esser lá ficou pronto, que não era viável o PCS. Cara, por que só agora, nesse dia da Assembleia, agora nós ficamos sabendo disso no estudo desde fevereiro? Eu estava reunido com um matemático lá, e eu menos eu cheguei atrasado, confesso, mas eu não sei se isso foi citado. Então, pelo que eu vi que foi citado, nós não abrimos a caixa preta do TJ. Nós não sabemos o que eles podem dar, o que eles não podem, e eles não vão abrir para nós. O que para mim é um indício de que as pessoas nem entendem. Então é o seguinte, pessoal. Aqueles que pregam a volta para dar o prazo, tudo mais, pensem bem na arma que está sendo largada na mão do administrador. E só acompanhem o histórico do administrador para com a gente. O que eles têm feito e o poder que eles têm ainda para fazer. É só isso. Boa tarde, pessoal. É o Neto de Blumenau. No dia 31 de março, quando nós estávamos aqui e tiramos essa proposta dos 16% de adiantamento do ganho real, tem uma coisa que o pessoal esquece.
naquela proposição que foi aprovada por nós, todo mundo aqui, eu acredito que a maioria de nós estávamos aqui quando levantamos a mão, nós colocamos a 16% de ganho real, havendo o 16% de ganho real, 30 dias para apresentação na LESC do NPCS. De qualquer forma, então é isso que eu queria falar para vocês. De qualquer forma, tá? Pessoal decidindo por voltar ou por permanecer na greve, nós temos etapas para vencer. Em nenhum momento que nós entramos em greve, nós se posicionamos de que só saímos da greve com o PCS implantado, ou seja lá o que for. Nós teríamos que passar por processos, por etapas, né? Então, assim, hoje, bem ou mal, ruim ou bom, gostando ou não, nós fizemos erros aconteceram, acertos aconteceram, nós fizemos tudo aquilo que deu para fazer, tá? Nós avançamos até onde deu para avançar. Até que ponto vale a pena, e é isso que eu indago e peço a reflexão das pessoas, até que ponto vale a pena nós insistirmos e não avançarmos no nosso objetivo. Eu comparo esse momento a um jogo de tabuleiro, onde a gente está numa casa e a gente não consegue avançar, e o nosso objetivo está ali na frente. Às vezes está até mais na frente do que a gente imagina, e a gente não alcança. Até que ponto vale a pena a gente ficar parado aqui e não conseguir chegar nesse objetivo? A gente precisa avançar de casa. Nós precisamos passar de fase. Na minha opinião, e aqui eu tenho meu posicionamento, eu digo e voto pela volta ao trabalho, tá? E não falo em voto de confiança, porque eu não confio, para mim não tem nada a ver com voto de confiança, e sim com passar de fase. Nós precisamos avançar para chegar ao nosso objetivo, que é o PCS, tá? É essa a reflexão que eu quero trazer para vocês. Nós temos que entender o processo que a gente está. A gente precisa caminhar, e no momento nós estamos parados. Até que ponto vale a pena nós permanecermos parados e não avançarmos no PCS? Eu quero avançar no PCS, né? E eu digo para vocês, Blumenau, se precisar fazer 50 greves, nós vamos fazer 50 greves até o PCS chegar. Boa tarde, eu sou Sandra, da comarca de Timbó. Eu vim aqui conversar com vocês em relação a o que a gente tem de bom dessa greve. O que essa greve mostrou pra gente que é inédito, a nossa união. Eu acho que essa greve foi iniciada com a gente, como servidores, encampada depois pelo sindicato, sim, mas foi a nossa união que trouxe essa greve. Essa greve tem como objetivo o novo plano de cargos e salários. Estamos todos cansados de promessas do tribunal. Não estou aqui para dizer que nós temos que dar um voto de confiança, porque acho que todos estamos cansados. São 40 e tantos dias de greve, a nossa união permanece a mesma. Algumas dissidências, são opiniões divergentes, respeito todas elas, mas agora é hora de voltar. A mesma união que nos trouxe para essa greve tem que nos levar de volta. Eu fui a primeira a dizer na reunião do comando de greve que nós não deveríamos voltar ao trabalho, há 2 semanas atrás. Eu fui aplaudida. Hoje eu venho para dizer que nós temos que voltar. Pela primeira vez nós recebemos um ofício assinado pelo presidente do tribunal, que é o nosso patrão, se comprometendo com uma proposta. Tem alguns pontos a serem acordados ainda, sim. Mas eu acho que agora, juntos, com o resultado dessa Assembleia, devemos voltar a trabalhar com dignidade. Juntos. Porque daqui a 30 dias, 20 dias que sejam, nós vamos reavaliar o que o tribunal fez ou deixou de fazer nesse período e juntos voltaremos à greve se necessário.
É a hora da gente se juntar. Existem opiniões diferentes e eu respeito todas. Mas eu entendo, e a minha comarca também, que é hora de retornar ao trabalho. Juntos, unidos, mantendo a confiança de que o PCS vai chegar e de que nós estaremos observando, de perto, a Assembleia, que vai fazer outra audiência pública, nós estaremos lá. E conto com todos vocês que estão aqui também em Assembleia. Estaremos na leste, estaremos no pleno, estaremos olhando, vigiando. Porque se amanhã acontecer de o tribunal mais uma vez nos decepcionar, teremos uma nova greve, eu tenho certeza. E conto com todos vocês. Obrigada. Gente, boa tarde. Eu sou André de Brusque. Bem, primeiramente, fazendo um apanhado do movimento, de fato, nesse primeiro momento eu tenho que dizer a vocês que, como estudante de Direito, e estando vivenciando um Estado democrático de Direito, de fato, a democracia nesse movimento foi, de fato, massacrada. De fato, sim, o Estado democrático foi massacrado. E nós tivemos como papel principal diversas arbitrariedades por parte da administração do Tribunal de Justiça. De fato, gente, eu concordo plenamente, eu acho que com muitos e com o espírito de muitos aqui, que ainda talvez estejam divididos em permanecer na greve ou em retornar. Mas, meus caros, fazendo um levantamento histórico, quando muitos que estão aqui, que são servidores há 20, há 15, há 20 ou há 30 anos, muitos desses participaram pelo retorno à democracia depois de 21 anos numa plena ditadura. E não foi num mês, somente em 40 dias, que nós tivemos o retorno da democracia, ou melhor dizendo, foi ela vivenciada e reavivada, e sim por muito mais tempo, e brigas tiveram de ser correntes e frequentes para que hoje, então, nós tivéssemos e pudéssemos vivenciar a democracia. E da mesma forma, meus caros, embora eu ache que nós temos sim que continuar, sim na luta, temos que continuar sim vivenciando, e eu digo mais, eu sou pelo retorno sim ao trabalho. E digo por quê? Porque essa, como muitos aqui já falaram, foi somente uma etapa. E essa etapa está chegando ao fim, de fato. Mas nós temos um objetivo maior que o nosso PCS. E nós temos que seguir, sim, em frente. O voto de confiança, eu que também faço parte do comando de greve, o voto de confiança não é no Tribunal de Justiça. O meu voto de confiança é em toda a categoria. Porque vocês fizeram o movimento, vocês buscaram pelo que vocês têm hoje, e de fato, nós vamos chegar lá juntos. E o meu voto de confiança, e eu estou acreditando no poder e na convicção pessoal de cada servidor. Então, meus caros, não falo em voltar com dignidade, mas falo em voltar para fiscalizar. Porque se o tribunal está apresentando uma proposta, e de fato, uma proposta plausível dentro hoje do que nós podemos falar em proposta, de fato, nós temos que continuar sim fiscalizando, nós temos que continuar sim buscando pelos nossos ganhos e pelo nosso PCS. Então, meus caros, de fato, eu sou pelo retorno ao trabalho e acho que nós precisamos sim continuar buscando o nosso PCS. Muito obrigado. Boa tarde a todos os colegas, me chamo João Wallace, sou da comarca de Itapema e vim aqui para dizer que existe alternativa a voltar ao trabalho. Eu concordo com a colega de Timbó quando disse que duas coisas nos fizeram estar aqui hoje reunidos. Uma delas foi a união, a segunda delas foi a nossa dignidade.
Nós entramos nessa greve, fizemos a maior greve da história do Poder Judiciário catarinense, porque nós estávamos muito insatisfeitos e nós continuamos insatisfeitos. Até esse momento, o presidente do tribunal não teve a dignidade de nos receber sequer uma vez. E é por isso que, se nós voltarmos nestas condições, nós vamos voltar com um sentimento de derrota. E é isso que nós não podemos aceitar. Existem alternativas a voltar ao trabalho, que é permanecermos na greve unidos e fortes, até que pelo menos o tribunal nos aponte 3 pontos fundamentais. O primeiro desses pontos: nós precisamos de um posicionamento claro em relação a esse absurdo corte de ponto que nós tivemos no nosso salário dessa semana. Nós não podemos voltar sem que isso esteja claro, que vai ser reposto, ou que vai ser devolvido o dinheiro que de nós foi furtado nessa semana. Nós não podemos esperar que uma boa vontade que nunca vem lá do tribunal. Então nós temos que ter isso claro, e nós temos que ter isso claro antes de voltar ao trabalho. Além disso, colegas, são 210 horas que nós temos que cumprir. São 210 horas que nós não poderemos utilizar nem licença-prêmio, nem férias. E vocês acham que da forma como está sendo imposto, eles vão negociar isso depois? Não negociarão. Além disso, na semana passada, praticamente o sindicato já tinha aceitado essa proposta, que é essa proposta de antecipação do valor do NPCS. Nós apenas engrossamos a proposta que foi feita. E o que o tribunal fez? Ele nem sequer se deu o trabalho de responder essa proposta. Ele fez o seguinte: ele segurou essa proposta para poder cortar o nosso ponto e colocar a faca no nosso pescoço. Se nós voltarmos agora, nós vamos voltar sob essa pressão. Além disso, não existe nenhuma sinalização de que o nosso principal pleito, que é o NPCS, vai ser aprovado ou estudado com seriedade. Ele não deu sequer uma sinalização para nós. Como nós vamos voltar se não existe um posicionamento claro de que vai haver um novo plano de cargos e salários? Agora mesmo o Judiciário Federal já está discutindo, foi aprovado no Senado, na CCJ, 80% de aumento para o Judiciário Federal. Nós estávamos pedindo aproximadamente 38%. Ou seja, o nosso aumento é justo, a nossa causa é justa, e nós não podemos arredar a pé sem consegui-la. Então, e eu vou para o terceiro ponto: nós não podemos voltar sem que haja um posicionamento de reconciliação. O presidente até agora nem sequer apertou a mão dos nossos representantes. Como nós vamos voltar dessa maneira? Nós vamos voltar de uma fissura. Que judiciário é esse? Que judiciário é esse que não valoriza os servidores? Então como nós vamos voltar se nem sequer recebidos nós somos? Então, colegas, eu costumo dizer que, além da união, nós não podemos deixar a nossa dignidade de lado. Ganhar ou perder um plano de cargos e salários ou um aumento, isso acontece. Agora, a nossa dignidade, voltar de cabeças erguidas para o fórum, isso a gente não pode abrir mão. Muito obrigado. Boa tarde, colegas. Meu nome é Telmo, da comarca de Tubarão. Ouço discordar em parte da palavra do colega que me antecedeu aqui. No último pleno, o TJ deixou bem claro a última posição deles em relação a essa greve. E deixou a proposta deles que todos já conhecem. E deixou bem claro também, sem a volta ao trabalho, não há mais conversa, não há mais diálogo. Encerra toda e qualquer negociação. O que acontece, nós decidimos aqui hoje simplesmente continuar em greve. Não tem NPCS há 15 dias, não tem outra proposta, não tem mais nada, a não ser aguardar as decisões judiciais, que todos sabem quem vai julgar. Caso haja aqui uma decisão da maioria de continuar em greve, muitos
dos nossos colegas nem sequer esperaram o resultado da Assembleia e já voltaram a trabalhar. E muitos voltarão, independente do resultado aqui mesmo, que decidam continuar em greve. A greve ficará enfraquecida e é tudo o que o TJ quer. O que nos resta e o que podemos fazer agora, sob o meu ponto de vista, é voltar a trabalhar desmotivados, não é o que nós queríamos, mas, sobretudo, continuar motivados em relação à greve, continuar o movimento nas redes sociais e continuar o foco no plano de cargos e salários. O presidente do Tribunal de Justiça, salvo engano meu, disse no último pleno que haverá a discussão do plano de cargos e salários, que será discutida, que será encaminhado ao pleno. Ele disse isso, e acredito eu que tenha assumido esse compromisso. Podemos confiar no Tribunal de Justiça? Não, mas por isso temos que manter a motivação e o foco, e a greve é pelo plano de cargos e salários. E esses 45 dias de greve não foram em vão. Motivaram a categoria, temos uma greve que talvez não tenhamos outra, ou que nunca tenhamos antes, todo mundo motivado pela greve, e temos que sair motivados para voltar se precisar. Eu não vejo problema nenhum, e se tiver que voltar em greve daqui 15 dias, voltarmos de novo, e com mais força e com mais foco, que agora é o PCS. Um abraço a todos. Boa tarde, colegas. Meu nome é Maurício, do Fórum de Balneário Camboriú. Estou exercendo aqui o direito de expressão como filiado do Sinjusc, e a própria Constituição respalda a qualquer um de nós aqui a fazer uso do microfone. Eu entrei nessa greve exclusivamente pelo novo plano de cargos e salários. No decorrer, foi questionado esses percentuais, né, de 16%, etc. e tal. Repito, eu não entrei pelos 16%, entrei pelo novo plano de cargos e salários. Se ele fosse implantado em 1 ano, 2 anos, 5 anos, para mim pouco importava. O que eu queria é que ele se tornasse lei, e quando se torna lei, a gente pode cobrar administrativamente e judicialmente. E isso não aconteceu. Isso mostrou mais uma vez que, sob minha ótica, né, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina não adotou o comportamento conciliador. Ou seja, faça o que eu peço e não faça o que eu faço. Sempre está fomentando, né, a conciliação. Não foi dessa forma que o nosso patrão agiu para conosco. E isso me faz ter uma opinião de desconfiança. Eu não confio na administração do Tribunal de Justiça por atitudes dentro dessa greve e historicamente. Eu já tenho 21 anos de judiciário. Outra coisa, também enraizou mais dentro do meu coração a diferença que é feita das categorias. Quando vai ofício para as comarcas, resoluções, portarias, etc., vai assim: comunique-se, senhor diretor do fórum, aos magistrados e servidores. É muito triste, pessoal. Quem disse na sociedade que o juiz não é um servidor também? Quem disse na sociedade que o juiz não é um servidor também? Ele é um servidor, sim, mas eles já delimitam magistrado de um lado, servidor do outro, para darem tratamentos desiguais. Mas o orçamento é o único. É do único bolo que vem o pagamento dos juízes e nós, servidores. Temos que saber que essas distinções já são históricas e continuam se mantendo dentro da sociedade brasileira. Outra coisa que eu quero colocar para vocês também, que para mim a maior barganha que nós temos hoje é a greve. Se não fosse isso, eu não entraria em greve, porque o sindicato em Lages disse assim: pessoal, não aguentamos mais, eles só estão protelando, e até agora a gente está sendo destratado como representante dos servidores. Aí eu disse: estou junto com eles, estou na greve, para forçar, mas mesmo assim, não estou culpando, tá? Não estou culpando o sindicato, respeitosamente, mas a realidade é essa: nem em greve eles nos respeitam. Também quero render as minhas homenagens aos técnicos judiciários auxiliares. Por quê? Sem os técnicos judiciários auxiliares, não teria essa greve, porque vocês são em torno de 5 mil aqui em Santa Catarina. E meu cargo tem 200. Oficial da infância, oficial de justiça tem 600. Se somar assistente social, não dá para fazer greve.
Graças a Deus vocês abriram os olhos. Estão com a gente aqui. Graças a Deus. Então eu faço essa homenagem porque eu sempre disse, o único cargo aqui, lá do judiciário que trabalha muito, não que nós não trabalhamos, mas que só ganha o feijão com arroz é o técnico judiciário auxiliar. Só quando dá uma gratificação de cartório, aí é uma exceção, para mim é dúzia. Tá? Outra coisa. Eu quero dizer também que todo ano, em 21 anos, no dia do trabalhador eu ganho uma mensagem na minha caixa de e-mail, no dia da Páscoa, do Ano Novo, e nessa greve, pessoal, eu não vi um elogio, uma mensagem dos dias das mães, né, que teve, e o dia do trabalhador. Olha o reconhecimento! Que bonito, pessoal! Parece-me que essas mensagens são igual a um chocolate e uma balinha na boca dos outros, de uma criança. Aí o titio já chama de titio. Nós não somos criança, nós somos adultos responsáveis, pais de família. E não recebemos. Eles poderiam, pelo menos, ter a dignidade de mandar essa mensagem para quem está trabalhando. Ó, exclusivamente para quem está no trabalho, no posto de trabalho. Para os grevistas, não. Mas nem isso fizeram. Tá? Complementando aqui, fomos humilhados, afastados do nosso ambiente de trabalho, sem eu saber no Face, né, pelos meios de comunicação, que algum de vocês, ou eu próprio, quebrasse uma placa, xingasse um juiz. Nós não fizemos nada disso. Mesmo assim, nós fomos expulsos e ficamos em praças, embaixo de escadarias, de Câmara de Vereadores, etc. Isso é humilhação. É humilhação. A nossa greve ela é justa, é respeitosa, necessária e urgente. Tivemos também descontos em folha de forma arbitrária. E agora, eu quero só colocar para vocês, independente do rumo da greve, porque se aqui se decidir em prorrogar a greve, eu estou junto. Se terminar, eu também vou aceitar e vou me manter unido a cada um de vocês, independente do resultado. Só que eu quero dizer uma coisa, vale a pena a gente trabalhar para conquistar o 4º lugar de melhor produtividade no país? Interrogação. É pergunta que eu estou fazendo. Vale a pena a gente cumprir as metas do CNJ? Vale a pena a gente trabalhar extra horário forense para atender a necessidade da demanda? Vale a pena a gente fazer mutirões ou força-tarefa para ajudar o egrejo? Vale a pena a gente deixar de gozar as férias com a nossa família, as nossas licenças prêmios, as nossas folgas de plantão? Porque o serviço está atrasado no cartório? Parabéns pela resposta. Por fim, respeitando a lista ali, eu quero dizer o seguinte, aos nossos diretores do Sinjusc e ao nosso comando de greve, que garantias nós teremos se hoje acabar a greve? Que garantias? O colega ali colocou muito bem, se é para parar, mas olha só, pessoal, eu estou com a minha ficha funcional suja, e eu sempre prezei para não ter registros, eu vou ter que compensar o horário, sendo que o meu juiz, antes da greve, disse assim, manda um monte de mandado para os oficiais da infância, porque se tiver greve vai paralisar minhas audiências. E ele mandou um monte, e eu cumpri tudo, quando eu entrei em greve não tinha mais nenhum. Isso o tribunal está sabendo desse fato? Então, essas coisas que eu queria que ponderasse, quando a gente diz vamos parar, vamos continuar. Os descontos das horas paradas, a reposição de horas, o registro na ficha funcional, que eu gostaria de hoje estar aqui, e isso já está resolvido. Hoje eu queria estar aqui com isso resolvido. Entendeu? E por que não está? Entendeu? Eu queria que isso não vão cumprir, ou com o sim deles ou com o não deles. Mas isso eu acho justo para cada um de nós que colocamos a nossa cara a tapa e que ficamos aí sofrendo todos esses dias sem saber o resultado disso aí. Então é essa a questão. Parar ou não parar é um detalhe, mas a questão de o que já está feito, o desconto, o registro, foi depois um pedir perdão. Obrigado.